Por que as testemunhas de Jeová são neutras em assuntos políticos? As testemunhas de Jeová são neutras em assuntos políticos por causa de suas crenças religiosas, baseadas no que a Bíblia ensina. Nós não votamos em candidatos ou partidos políticos, não concorremos em cargos políticos e não participamos de nenhuma ação para influenciar ou mudar governos. Acreditamos que a Bíblia dá bons motivos para sermos neutros. Seguimos o exemplo de Jesus, que se recusou a aceitar um cargo político. Ele ensinou que seus discípulos não deveriam fazer parte do mundo e deixou claro que eles não deveriam se envolver em assuntos políticos. Somos leais ao reino de Deus, ao qual Jesus se referiu quando disse: "Estas boas novas do reino serão pregadas em toda a terra habitada." Mateus 24:14. Somos representantes do reino de Deus e temos a obrigação de anunciar a sua chegada. Por isso, somos neutros nos assuntos políticos de todos os países, incluindo o país onde moramos. Por permanecermos neutros, podemos falar as boas novas do reino de Deus com todas as pessoas, não importa a ideologia política que tenham. Tentamos mostrar por palavras e ações que confiamos no reino de Deus para resolver os problemas do mundo. Como não há divisão política entre nós, estamos unidos em uma fraternidade mundial. Por outro lado, religiões que se intrometem na política causam divisão entre seus adeptos. Respeito pelos governos. Embora não nos envolvamos com política, respeitamos a autoridade dos governos sob os quais vivemos. Isso está de acordo com o que a Bíblia manda. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Romanos 13:1. Nós obedecemos às leis, pagamos impostos e colaboramos com as medidas tomadas pelos governos para o bem-estar de seus cidadãos. Em vez de participarmos em tentativas de desestabilizar o governo, seguimos o conselho bíblico de orar pelos reis e por todos os em altos postos, principalmente quando eles precisam tomar decisões que podem afetar a liberdade de adoração. 1 Timóteo 2:1 e 2. Nós também respeitamos o direito de outros fazerem suas próprias decisões em assuntos políticos. Por exemplo, nós não interrompemos eleições nem impedimos aqueles que desejam votar. A nossa posição neutra é algo recente? Não. Os apóstolos e outros cristãos do primeiro século tinham essa mesma posição com relação às autoridades do governo. O livro Além das Boas Intenções, em inglês, declara: embora acreditassem ter a obrigação de honrar as autoridades governamentais, os primeiros cristãos entendiam que não deviam se envolver em assuntos políticos. Igualmente, o livro Na Estrada para a Civilização, em inglês, diz que os primeiros cristãos não aceitavam cargos políticos. A nossa neutralidade política é uma ameaça à segurança nacional? Não. Somos cidadãos que amam a paz e os governos não precisam se sentir ameaçados. Veja o que diz um relatório de 2001 produzido pela Academia Nacional de Ciências da Ucrânia. A respeito de nossa neutralidade política, o relatório comentou: alguns hoje podem não gostar dessa posição das testemunhas de Jeová. Esse foi um dos motivos principais de elas terem sido acusadas no passado pelos regimes totalitários do nazismo e do comunismo. Mesmo debaixo da repressão soviética, as testemunhas de Jeová continuaram sendo pessoas que respeitavam as leis. De modo honesto e abnegado, elas trabalharam em fazendas coletivas e em fábricas e nunca representaram nenhuma ameaça ao regime comunista. Do mesmo modo, hoje, as crenças e práticas das testemunhas de Jeová não minam a segurança e a integridade de nenhum Estado, conforme concluiu o relatório.